Fala, galerinha, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Bora para mais um estudo, né? Onde a gente vai estar falando do que aconteceu hoje. E vamos tentar ser mais objetivo possível, tá? Então eu queria, antes de mais nada, pedir para vocês deixarem um like. E se você não segue a gente lá no Instagram, tá aqui embaixo. Esse é o nosso endereço, na descrição tem também. Segue lá, porque os detalhes das operações eu vou começar a postar lá no Instagram, tá? Deixei um álbumzinho lá de stories separado, escrito estudos. E toda movimentação do preço que acontecer durante o dia, eu vou estar colocando nos stories no Instagram. Assim a gente otimiza um pouco esse estudo aqui do YouTube e ele fica um pouco mais objetivo, beleza? E queria falar também, muita gente chegando, conhecendo o canal, então se está chegando agora, a gente fala sobre Smart Money, a gente tem o treinamento, tem o grupo do Telegram, e muita gente que chega nova pergunta sobre a questão que eu estou sempre falando do grupo dos alunos, né? Então, só para tirar essa dúvida, pessoal, quem está chegando agora, a gente tem aqui o nosso treinamento, que é o treinamento Smart Money, tá? Onde você tem o site que está aqui na descrição e você tem todas as informações que você precisa lá, todo o conteúdo que contém no grupo, no treinamento, preço e tudo mais. E é através desse treinamento que você participa do grupo. Nós não temos sala ao vivo, tem o grupo lá de estudos dos alunos no Telegram e a gente normalmente, durante a manhã, interage nesse grupo. Então, para as pessoas que perguntam, todo mundo que adquire o treinamento tem o direito de participar do grupo de alunos. Então, se você tem interesse, clica no link aí e aproveita a oportunidade, porque está muito barato o preço desse treinamento. E uma novidade, possivelmente em breve eu vou lançar um plus do treinamento, que vai ser aulas de revisão ao vivo, aos sábados, conjuntamente também com a nossa semana de pregão, tá? Mas isso eu vou estar divulgando mais para frente e vai ser para quem já tem o treinamento ou quem quiser comprar, mas para ter direito a acessar as aulas os aulões de sábado e os pregões ao vivo, somente quem for do treinamento, tá? Então, em breve aí vamos ter mais novidades e vamos ter notícia para vocês. Bora falar do gráfico aqui que a gente já enrolou demais e para a gente ser objetivo. Hoje até foi interessante o índice, ele fez um movimento bem previsto do que a gente estava pensando. Ele abriu nesse fundo aqui, prendendo, né, toda a galera que adora vender fundo, né? Então aí o pessoal vende fundo e aí depois, quando ele chega na zona de interesse, né, que inclusive eu mostrei para a galera do treinamento hoje, que nós tínhamos de novo um range aqui, né, fechado, e dentro desse range ele tinha feito os 3 testes, de novo, é o Wyckoff, tá? Isso daqui é o Wyckoff, tá, turma? Ele captura a liquidez embaixo, aí volta, faz um último movimento de captura, depois ele rompe e volta para fazer o reteste, tá? Então, a princípio, a gente tem aí uma movimentação de continuidade. Mas a visão que a gente tinha hoje cedo, eu até postei no grupo, era isso aqui. E foi exatamente o que ele fez. Ele veio, deu a venda, depois foi exatamente no nosso alvo, que era os 50% desse order block. Para quem não está conseguindo enxergar, no estudo de domingo eu marquei isso aqui. Essa região verde é um order block dos 60 minutos, tá? Minto, do 60 não, do 4 horas. E foi exatamente nos 50% dele que o preço veio buscar. Depois ele voltou tudo. Lá no grupo aberto, quem viu, eu peguei essa comprinha aqui. Demorou uma novela, mas eu fui até o alvo aqui nos 50%, que eu tinha colocado a saída bem na base aqui dessa região aqui, por conta daqui ser um order block, tanto é que ele bateu aqui e voltou. E o que a gente tem agora no índice, tá? Nós temos aqui no índice, vocês percebam que o movimento que ele faz, ele é uma armadilha, porque ele fez essa movimentação aqui cedo,
deixou esse topo, aí fez a mitigação de tarde, voltou lá, botou todo mundo aqui de novo na venda e deixou o topo duplo. E no fechamento do dia ele voltou aqui para estopar. O que é importante ter, observar e levar em consideração amanhã? Isso aqui, nós temos uma situação onde o preço chegou num alvo do 4 horas. Porém, ele tem alvos lá para baixo. Vamos colocar de volta no 4 horas que vocês vão entender. Ó, eu tenho alvos aqui, inclusive eu tenho um gap violento aqui embaixo para ser preenchido ainda. E a movimentação dele no 4 horas ainda é de baixa. Vocês percebam que quando a gente bota o gráfico de 4 horas, a movimentação ela é bem clássica. Ó, tá vendo? Então a gente tem aqui uma região, tem 2 pontos aqui, quando a gente começa a trazer para o time frame menor, a gente consegue enxergar melhor. Tá? Então, assim, prestem atenção nessa movimentação. Apesar do preço ter chegado nesse primeiro alvo, a tendência é queda. Só que a gente tem um range muito grande, tá? Com um teste de liquidez muito forte ali no 123.500, 123.600. Então, possivelmente, esse preço pode estar fazendo um pullback para essa região para dar continuidade. Porque esse tipo de movimento aqui, ó, se ele não voltar para encher o tanque e pegar combustível, não tem o que fazer, tá? Não tem mesmo. Inclusive, ele deixa alguns sinais e quando a gente traz de volta aqui para o nosso range, ó, tá aqui, ó, a gente tem as armadilhas, né? Nós temos aqui o buy side liquidity montado. Isso aqui é liquidez interna. Então, o que vocês têm que tomar cuidado? O preço subindo aqui, tem que tomar muito cuidado com venda nessa região aqui, porque isso aqui passa a ser o quê? Um order block de liquidez interna, tá? Então, porque aqui, ó, vocês percebam que eu tenho essa zona aqui para ser mitigada, que ela continua aqui sem ser mitigada. Eu tenho o alvo mais lá em cima e eu tenho liquidez interna aqui. Então, possivelmente, essa região aqui é a região que não vai ser de retração do preço. Ela é a região que pode impulsionar o preço lá para cima. E é isso que vocês têm que ter atenção, tá? Tomar cuidado com essas movimentações. E tá sempre atento ao volume. Hoje eu cantei a pedra aqui embaixo, lá no grupo dos alunos, e o pessoal lá que estava prestou atenção. A hora que chegou a compra, o que aconteceu? Nós temos um movimento totalmente esticado aqui, e o maior volume da última semana foi exatamente nesse fundo. E aí a gente para e analisa, porque cargas d'água todo mundo iria vender fundo, se não para induzir as pessoas ao erro, né? Então, aqui está a indução ao erro, nós tivemos o maior volume, e aqui estão os stops, certo? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção, porque agora o preço está fazendo essa mitigação de volta para buscar liquidez lá em cima, para possivelmente, somente depois, seguir o movimento, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, beleza? Deixa eu só tirar isso aqui. Essa região aqui fica aí, que é a região marcada pela zona de oferta. E o que a gente está prestando atenção é a região lá de cima aqui pelo 15 minutos. Bora falar de dólar. Ó, o dólar hoje foi o que eu tinha falado, o movimento de continuidade. Eu tinha comentado no estudo de ontem, ó, inclusive eu falei, ó, ele deixou o choque e ele fez exatamente o movimento. Ó. Ele veio, abriu, olha, fez o sweep, olha a armadilha que ele fez aqui. Ó. Preste atenção. Armadilha, depois estopou essa galera e aí quando estopou todo mundo que acabou o dinheiro, olha aqui ó, o que aconteceu. Aí ele explodiu para cima e seguiu direto e reto. Então foi exatamente o movimento que a gente tinha previsto. E depois comenta aí galera que opera dólar, se conseguiu enxergar essa compra aí
e pegou essa compra, que é o mais importante, tá? O que a gente tem aqui no dólar agora? Percebam que agora ele chegou naquela região de buy side liquidity, certo? Então, aqui, o que eu tenho de importante nessa região aqui? O próximo ponto do dólar tá lá em cima. Eu vou até deixar um traço aqui marcado. Lá no 5,35 aproximadamente, tá? Eu vou deixar esse pontilhado grande aqui. Eu não vou marcar order block, porque isso aqui não a gente querer achar e procurar que tem order block aqui. Não, a gente tem uma região importante. Percebam que essa região já foi uma captura de liquidez dessa anterior, porque ela é um pouco mais alta. Então, se o preço chegar ali, essa liquidez que está aqui dentro, ela é a de impulsão para empurrar o preço para outra região, tá? Então, tomem muito cuidado. Então, como a gente tem alvo aqui, deixa eu só achar onde a gente está, aqui. Como a gente ainda tem alvo lá para cima e o preço do dólar, ele nos dá esses sinais dessa busca. Ele deixou esse fundo aqui, ó, dos 60 minutos, que é aquele um pullbackzinho do dia, e depois eu tenho aqui em cima a liquidez. Então aqui a gente tem as possibilidades, seja do preço dar continuidade ou quebrar a estrutura. E isso vai depender dessas regiões. Esse topo duplo aqui, esse buy side liquidity, a tendência é que ele empurre o preço até o próximo topo, que é essa linha pontilhada aqui no 5,35 aproximadamente, tá? Então vocês precisam estar atentos a isso, porque o dólar está em continuidade de alta, desculpa, turma. Só que vai depender da abertura amanhã para ver se ele dá continuidade rompendo esse topo aqui ou se ele perde esse fundo e volta a fazer uma correção, tá? Aqui agora a gente está num topo e é um ponto de decisão de reversão ou continuidade. Só precisa esperar para ver o que o preço vai nos mostrar. Fechou? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq 15 minutos. Hoje mais uma conta aprovada. A galera viu ali hoje. Fiz a operação na abertura de New York. Nessa captura de liquidez de Londres. Tá? Movimento muito claro. Claro, a gente sabe que tinha posições para cima, né? A gente tinha noção desses pontos aqui. O Nasdaq ele busca muito liquidez de extremidade. Porém, nós tivemos a abertura de Londres aqui, que desceu, e depois aqui aconteceu a abertura de Nova York. Ó. Ele percebe que ele rompeu o fundo e depois da abertura de Nova York, ele faz o sweep, tá vendo? Tanto é que no 15 minutos foi um candle só. Foi essa aqui minha operação. Nesse sweep de Londres aqui, entrada, stop, e aí o alvo eu saí por aqui, porque na verdade eu só precisava fazer meus 400 e poucos dólares ali para bater o objetivo da mesa, e foi exatamente isso que eu fiz. Só o necessário para bater e aprovar mais uma conta. Então foi essa venda que eu fiz, depois fechei a plataforma e fui cuidar de olhar o índice e o grupo. Mas a expectativa era essa, era que o preço fosse testar lá em cima mesmo. A gente não tinha uma visão vendedora. A gente tinha uma visão de que o preço fosse buscar as zonas de extremidade. Afinal de contas, ele já tinha mostrado aqui, ó, em Londres, que ele pegou essa liquidez aqui embaixo, nesse imbalance, e deu uma compra de manhã. Deu a primeira compra. Então, a gente sabia que essa operação aqui era pullback de continuidade. E o pullback é nessa região aqui, ó, do 15 minutos. Que agora ele está vindo testar e a gente tem possivelmente essa outra região aqui em cima, tá? Então aqui a gente tem um movimento que eu vou deixar filtrado aqui no 15 minutos, que a gente tem um imbalance e um order block. Então aqui, percebam uma coisa, eu tenho nessa região aqui, ó, o order block e logo abaixo eu tenho esse imbalance que inclusive é o candle de volume que gerou essa queda, tá?
Então, fiquem atentos a essa regiãozinha aqui de baixo. É por esse motivo que a gente, nesse caso, a gente usa a marcação como um todo. Tá vendo que eu pego aqui, ó, tanto a região do imbalance quanto a região do order block. E aí sim ela marca toda essa região para nós. Agora, muito cuidado com essa daqui, porque essa aqui já está sendo mitigada. E é aquilo que eu sempre falo, se você vai pegar uma entrada como essa, ele fez o primeiro teste, bateu e voltou, essa seria a venda. Agora, ele teria que fazer um novo reteste e perder um fundo para aí sim a gente perceber que ele virou. Essa é a complexidade do Smart Money. Depois do primeiro teste, se ele vir de novo testar a região, tem que tomar cuidado e esperar para ver a forma como ele vai reagir, tá? Então fiquem bem atentos em relação a isso. A gente tem ali os objetivos e os alvos ali para cima, então agora é só prestar atenção e seguir o fluxo, vendo como que vai abrir o mercado hoje, beleza? Euro. O euro está quase chegando no topo, quase chegou no nosso alvo. Tá voltando, né? Deu um belo trade de volta hoje. Quem arriscou aqui, ó. E isso aqui é muito comum acontecer no euro, tá, turma? Ele fez o choquezinho aqui. Ó, fez o choquezinho aqui. Voltou no order blockzinho validado e rasgou para baixo, tá? É aquela venda com o stopzinho aqui atrás, entrado no order block e buscar, e o objetivo dessa venda era aqui, tá? Esse era o alvo dela. Então era uma venda que ia pagar aí mais de 5-1 tranquilamente no euro. Então foi um belo de um resultado. E agora a gente tem o que aqui, ó? Percebam que ele desceu reto, fez essa base aqui, esse candle base, continuou descendo, bateu aqui no imbalance, teste da região de fundo de topo rompido e agora voltou para retestar a base. Ó. Então percebam o movimento que o euro está fazendo, que é o quê? A gente tem as extremidades aqui, tá? E a gente está exatamente numa região de meio de caminho. Agora, ele ainda é barato para vender aqui. Entenderam? Porque assim, ó, essa esticada que ele deu, ele voltou pouco, tá? Ele voltou pouco. Então a gente ainda tem que aguardar para ver se ele vai fazer mais um movimento de queda ou se isso aqui já é a continuidade para ele chegar naquele nosso próximo alvo lá, tá? Então tudo isso tem que prestar atenção. O que eu tenho para falar para vocês no euro é o seguinte, que a operação do euro agora, ela tá demorada, tá? Porque assim, ó, eu vou ter alguma coisa boa no euro aqui em cima ou se ele chegar aqui embaixo. Exatamente nesse meio do caminho aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente não tem noção, né? Claro, a gente sabe que ele está rompendo estrutura para cima, mas a gente ainda não tem como saber, porque qualquer operação nesse meio de caminho, o teu stop nas extremidades, ele é muito alto, é muito caro, isso aí não nos serve, né, no Smart Money, tá? Então, muito cuidado com essa região aí que o euro se encontra, beleza? E para a gente finalizar, o ouro, né, depois da movimentação daquele dia, ele chegou no movimento ontem, né? Ontem à noite ele acabou fazendo o movimento aqui no alvo, ó, ele chegou no alvo e percebam como ele quebra a estrutura, olha só, olha que o desenho, ele tá aqui, ó, ele sobe, volta, quebra de novo a estrutura, faz a manipulação para as pessoas comprarem o rompimento do pivô, e aí ele rasga, e ele foi exatamente lá onde a gente tinha falado. E ainda deu um trade aqui, de compra. Um scalp, digamos assim, nessa região que a gente tinha marcado aqui, bem nessa liquidez aqui de baixo, ó, na zona dos 2 pontos.
E depois nós tivemos a venda de continuidade, né? Afinal de contas, ele virou, o mercado virou, aí você tem a continuidade e chegando aí no nosso alvo lá que a gente tinha na ponta extrema. Agora, ó, lembra que eu falei para vocês, a gente tem os pontos aqui para baixo, essas regiões azuis aqui e a verde nossa lá, que é o do time frame grande. Cuidado com essa movimentação. Porque agora, primeiro, a gente ainda não rompeu esse fundo aqui. Tem uma região de liquidez aqui muito forte. E nós temos aqui, ó, um order block validado nessa zona aqui. Aqui e um outro nessa região de extremidade com esse imbalance aqui. Então, o que seria mais coerente é um risco aqui ou na região de cima para dar continuidade nessa movimentação, tá? Então, é isso que a gente tem aí no Gold. Eu vou deixar marcado aqui essa região. Essa aqui é uma região mais arriscada porque ela está exatamente no 50%. Mas, claro, a gente não pode desconsiderar. E depois a gente tem essa região aqui, que é a região de extremidade, tá? Que aí sim aqui a gente tem que estar atento. Só fiquem espertos por causa do que eu falei, né? Ele tinha rompido fundo aqui, só que aqui ele não teve forças para romper fundo ainda. Então, o ideal é que ele daqui volte a romper. Se ele passar daqui, nós teremos um choque e aí você pode ter um grande risco de tomar uma venda nessa região, porque aí ele pode estar indo testar as regiões de extremidade. Beleza? Então era isso, galera. Já tentei ficar mais curto, mas não deu. O vídeo já passou dos 20 minutos. Mas espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso e um excelente pregão amanhã.